Estou eu aqui mais uma vez, obedecendo a voz de Deus, né? Às vezes a gente tenta dormir, vira de um lado, do outro da cama, e a gente não consegue, às vezes, dormir, porque quando nós estamos atentos a ouvir a voz de Deus, Ele vem falar conosco na madrugada. E o Senhor falou comigo muito. Levanta, tem algo para você fazer. E eu insistindo em dormir, e não consegui dormir. E o Senhor me deu uma palavra para deixar para as pessoas que estão, né, com alguma preocupação, que têm passado por algumas situações na vida. E o Senhor, primeiro ele falou comigo assim: filha, as pessoas estão tão desatentas a ouvir a minha voz, elas estão tão preocupadas com as coisas deste mundo, que elas não olham mais para mim, elas não olham mais para cima, elas não têm mais intimidade comigo. E as coisas começam a dar errado na vida delas, porque elas estão atentas ao que está acontecendo ao seu redor, menos a mim. Eu criei o homem, quando ele fala o homem, a mulher, né, o feminino também, para que ele me adorasse, para que ele tivesse intimidade comigo. E o mundo está tão mal porque o homem, ele procura fazer tudo, mas nunca procura ter intimidade com Deus. E o Senhor está triste. O Senhor está, assim, muito triste com a humanidade. Quantas maldades estão acontecendo no mundo, quantas coisas ruins estão acontecendo no mundo. Tragédias. Esses dias mesmo, essa semana mesmo, saiu a notícia a nível nacional e até mundial de um policial que matou os pais, matou a esposa, matou os filhos e se matou. Uma pessoa que tinha tudo para ter uma vida completa, uma família completa. E o que leva o homem a fazer isso? Vazio existencial de Deus. Porque o homem, ele procura tudo neste mundo. Ele procura tudo menos a ter intimidade com Deus. E às vezes nós ficamos assustados com os acontecimentos, que tragédia, que, né? E tal. E eu parei para pensar, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor me fala, filha, se você não falar, até as pedras falarão. Eu preciso de pessoas que falam, eu preciso de pessoas que alertam. Se você não falar, até as pedras falarão. Eu vou usar as pedras para falar. E nós, irmãos, nós temos tantas distrações para nos tirar o foco de Deus. O inimigo, ele coloca tantas distrações nas nossas vidas diárias, cotidianas, para tirar exatamente o foco de Deus, para tirar a sua intimidade com Deus. Se o homem se voltasse e a mulher se voltasse mais para Deus, o mundo não estaria tão mal. Porque existe um inimigo oculto das nossas almas. Ele não dorme. Ele trabalha 24 horas para tirar o foco do homem com Deus. Por quê? Porque ele não aceita que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Ele não aceita que nós possamos desfrutar das grandezas que Deus tem para nós aqui nessa terra. E Deus falou comigo muito fortemente, o Espírito Santo falou comigo muito forte, que a intimidade com Deus não é só ir lá na igreja, fazer um ritual, como costumamos fazer, né? A nossa intimidade com Deus é diária.
É quando você levanta pela manhã e você agradece a Ele pelo sopro de vida que está em você. Você acordou, você tem vida. Você se levantou para ir ao seu trabalho. Quando você vai se deitar, Ele te cuidou durante os dias, durante a sua trajetória que você fez durante o dia. Você pegou seu carro, você dirigiu o seu carro, você concluiu a sua missão e você parou na hora que você estava dirigindo para dizer: Senhor, obrigado, estou aqui dirigindo o meu carro. Senhor, envia um anjo para cuidar de mim. Você pensou no momento que você estava dirigindo o seu carro, se direcionou para Deus agradecendo? Você se pensou no momento que você estava no teu trabalho e agradeceu Ele? E abençoou o seu patrão? Ou abençoou os seus funcionários que estão lá contribuindo para que a sua empresa cresça, para que você cresça? Você agradeceu pela sua família, por Deus ter cuidado dos seus filhos, por ter cuidado de você? Essa intimidade que Deus quer que tenhamos com Ele. Além de irmos na casa dEle, que é o templo, nós temos que ser igreja todos os momentos. Porque, na verdade, o templo deveria ser uma casa de oração, deveria ser um local onde nós poderíamos ir só para adorá-lo. Mas não, os templos têm sido ultimamente um hospital, onde nós recebemos pessoas com muitos conflitos, onde nós recebemos pessoas que elas chegam lá, só vão lá pelo desespero, porque o momento que elas estão sem saber o que fazer, elas vão no hospital, que é a casa do Senhor. Só lembram de Deus, só lembram de ir no hospital quando a coisa está coxando mesmo. A maioria das pessoas. Engraçado que para nós servirmos ao mundo, nós não pensamos duas vezes. Para ir numa festa, para reunirmos com os nossos amigos, para tomar um gole, para fazer um rolê, como diz os jovens, para ir numa festa lá fora do mundo, para pular, para dançar. Nós não pensamos. Nós gastamos todo o nosso tempo, se possível uma noite inteira. Quando é para Deus, nós contamos as horas no nosso relógio. Está demorando. Esse culto, ou essa missa, ou esse não vai acabar logo? Esse padre está falando muito, ou esse pastor está falando muito. Não é assim? Nós fazemos tudo errado. Nós vamos na contramão daquilo que Deus quer de nós. E nós só damos conta quando a água bate na nossa bunda. Como diz o provérbio popular. Nós só damos conta de quem somos, o que estamos fazendo, para onde irmos, quando Deus permite que o mal achegue em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. Nós não tiramos um minuto de oração, um minuto com Deus. Nós não tiramos, nós achamos difícil ter essa intimidade com Deus. E há um vazio existencial na humanidade tão grande, que ele nem se lembra sequer de pedir o perdão. Senhor, me perdoa por minhas falhas, por eu não te agradecer pelo pão que o Senhor proveu na minha mesa, por eu não te agradecer, Senhor, pela minha saúde, por eu não contemplar a beleza da sua criação, por eu não tirar um minuto, um momento para adorá-lo, para glorificá-lo, para ouvir a sua palavra. As pessoas estão tão desatentas que ir para a igreja
Ir a um templo, para elas, é perda de tempo. E a palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça a palavra de Deus. E como nós vamos ouvir a palavra de Deus se nós não buscamos? Se nós não nos direcionamos no local onde nós possamos aprender, onde nós possamos vivenciar esse Deus maravilhoso? Sabemos que o inimigo de nossas almas, ele tenta a todo custo nos distrair com o filme, com as internets, com uma piada. Ele tira todo o tempo o nosso foco, a nossa comunhão com Deus. E é por isso que a humanidade está indo de mal a pior. Porque se nós olhássemos mais para o Senhor, se nós olhássemos mais para Ele, se nós ficarmos com nossos ouvidos atentos a ouvir a voz de Deus, a buscar Ele de todo o nosso coração, Ele não permitirá que o mal chegue até você, chegue até nós. Aí eu fiquei pensando, sabe? As pessoas, elas buscam todos os tipos de conhecimento. Procuram se armazenar a tua mente de tudo que tem na terra, menos se concentrar aqui, na palavra de Deus. Menos buscar o alimento, conhecer lá o que Deus tem, a grandeza que Deus tem na palavra dele. A Bíblia Sagrada é o manual de Deus para nós. Só tem ensinamentos de como nós vivemos aqui na terra, de como nós vivemos para sermos abençoados por Ele. E o que nós fazemos? Nós viramos as costas. Servir a Deus não é de qualquer maneira. É ter compromisso, submissão e obediência. Quem não tem, Deus também não tem com ele. Nós temos compromisso com tudo, com o nosso trabalho, com os amigos, com as pessoas, com tudo que nos cerca. E nós temos também que ter compromisso com Deus, tirar esse tempo para Ele. Porque se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, ela vai passar por nós, a vida vai passar por nós e nós não vamos dar conta disso. Por quê? Porque é o que eu disse, o inimigo ele tenta nos distrair todo o tempo. Todo o tempo ele vai te distrair para que você não tenha compromisso com Deus. Essa é a missão dele. E 5 coisas, Deus falou muito forte comigo. Além de nós visitarmos a casa do Senhor, de aprendermos da palavra, de ouvirmos a palavra, nós temos que ter uma vida prática de oração. Oração não é emoção. Oração é uma atitude. Você só não ora lá na igreja, quando você vai lá. Você ora quando você está dormindo. Porque quando você tem uma comunhão com Deus, dormindo você está orando. Você ora quando você se levanta, você ora quando você está dirigindo o seu carro, você ora quando você está trabalhando, você ora em pensamento. Seu pensamento está ligado com Deus. Intimidade com Deus é você estar ligado com Ele o tempo todo. Tem gente que fala assim, eu tenho Deus, eu não preciso estar lá na igreja. Precisa sim, porque você além de ter essa intimidade diária, você tem que ter comunhão com seus irmãos. Porque lá na igreja você precisa ser participante do corpo e do sangue de Cristo. Se você não é participante do corpo e do sangue de Cristo, você não tem parte na mesa dele.
Como eu posso ter parte na mesa de Cristo se eu não obedeço, se eu não tenho uma hierarquia aqui na terra? Lá no céu, o dia que nós formos viver no céu, vai ter horários e hierarquia para tudo. Vai ter as horas de nós louvarmos e engrandecer, vai ter as horas para nós fazermos o que Deus nos executar. O céu não vai ser umas mesmices como as pessoas pensam. No céu nós vamos ter deveres. Porque tem uma continuidade depois da morte. Nós vamos ter uma continuidade. As pessoas às vezes não acreditam na vida após morte. O seu corpo morre, mas a sua alma não. E o dia que Jesus ressuscitar aqueles que estão dormindo, que vão para julgamento, o dia que Jesus arrebatar o povo dele, nós vamos ter uma morada. Aqueles que vão ser arrebatados vivos. Muitos não acreditam no arrebatamento da igreja. Mas a palavra diz que o Senhor virá arrebatar um povo que está ligado com ele. E os que estão desligados vão ficar aqui. E nós estamos vivendo num mundo, meus irmãos, e que está se cumprindo a palavra dias após dias. A gente vê pelos acontecimentos. Tudo que está na Bíblia está acontecendo. Quem lê a Bíblia sabe disso. Quem acompanha os pastores pregando na internet sabe disso. Que Jesus vai levar o seu povo. Jesus vai levar um povo remido, um povo que fez o céu aqui na terra. Porque o céu, para nós ganharmos ele, nós temos que fazer aqui. Se você não faz ele aqui, você não vai ganhar ele lá, não. Isso é mandamento de Deus. O céu e o inferno é aqui. E nós temos que fazer ele aqui. Se você faz o inferno aqui, vai ter continuação lá. Se você faz o céu aqui, vai ter continuação lá também. E eu sempre me pego pensando que Deus, ele sempre procura ter contato com o homem foge de Deus o tempo todo. Ele vem fazendo isso desde quando Adão e Eva desobedeceu ele, lá no Jardim do Éden. Ele vem tentando ter contato com o ser humano. E o ser humano faz o que ele bem quer, o que lhe apraz, os prazeres do mundo, as coisas do mundo. Atrai ele, mas as coisas de Deus não atrai. É cafona quem busca Deus, é cafona quem fala de Deus, é cafona quem acredita em Deus, é cafona quem vai a um templo adorá-lo. Infelizmente, nós temos ainda pessoas que pensam assim. E muita gente pensa assim. Deus está tentando o tempo todo falar com o homem. Usa o próprio homem para falar com o homem. As pessoas debocham, as pessoas tiram sarro. As pessoas não acreditam. Deus, ele faz milagre, ele continua sendo o mesmo Deus, curando as pessoas. Faz milagre na vida das pessoas. A palavra de Deus diz, se tu creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus é para quem crê, meu irmão. Se você não crê, você não vai ter. Você não vai receber. Porque como Deus vai habitar em ti, se você não abre o teu coração, os teus ouvidos para Ele, se você não tem intimidade com Ele. Deus não é intruso. Ele deu livre-arbítrio ao homem para fazer suas escolhas. Deus não precisa de nós. É nós que precisamos dele. É nós que temos que pedir socorro para ele. É nós que temos que estar atento. Porque o diabo, ele não pensa duas vezes para destruir sua vida, sua casa, sua família. Ele não dorme. Ele não dorme porque ele sabe que o tempo dele está vencendo na terra. Ele vai reinar aqui, num corpo de um homem como o anticristo. Ele vai enganar muita gente. Porque ele vai ser um homem adorado, porque ele vai vir com palavras lindas. Ele vai vir para enganar
até os eleitos de Deus, porque ele vai vir como um Deus na terra. Ele não vai vir falando que ele é diabo. Ele vai suprir todas as necessidades humanas. Nós estamos caminhando para isso, o mundo está caminhando para isso. Por que esse caos no mundo? Por que está acontecendo esse caos no mundo? Porque o caos precisa acontecer para que ele atue. Porque o homem não está satisfeito com o que Deus tem para ele, para dar para ele. O homem quer sempre mais, sempre mais, sempre mais. E por que o homem não tem? Porque o homem, ele procura só viver a matéria. Se ele tiver prazer na matéria, o espírito dele não importa. Por isso que a humanidade está doente, enferma. Por isso que muitos estão morrendo. Porque a palavra de Deus diz, eu vim para que tenham vidas e vidas em abundância. Se você não tem vida em abundância, meu irmão, se você não tem saúde, se está algo errado com você, é porque você não tem levado esse Deus a sério. Você não tem escutado a Deus, você não tem dado ouvidos à voz de Deus. Você tem dado ouvido a todas as outras coisas que estão ao seu redor, menos a voz de Deus. Deus, ele fala, você não é obrigado a me servir. Ele é tão bondoso que ele não te obriga a nada. Mas as consequências virão nos seus atos. Tudo que você fizer, toda semente que você plantar, você vai ter a colheita. Às vezes eu fico pensando assim, sabe? Eu achava que eu tinha Deus, porque eu ia lá uma vez, 2 vezes na semana, na igreja, e eu achava que eu tinha Deus. Hoje eu tenho consciência que eu não tinha Deus. Eu só praticava um ritual. Ir à igreja não é praticar um ritual. Não é uma obrigação. Ir ao templo é amor. Se você ama a Deus, você vai ao templo adorá-lo. Você não espera as coisas ruins acontecerem na sua vida para você adorar a Deus, para você buscar Ele de todo o seu coração. E a palavra de Deus falou muito forte comigo hoje sobre Mateus 17, 21. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tenha pena do meu filho, ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu, gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino aqui. Então deu uma ordem, o demônio saiu. E no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus, em particular, e perguntaram, por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu, foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, saia daqui e vá para lá, e ele iria, e vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Tá aí, meu irmão. O que Deus está falando? Oração. A oração não é um dom, é uma decisão que você toma. É uma responsabilidade. Quando fores orar, o inimigo fará de tudo para tirar de você essa intimidade. O espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. Você tem que decidir quem vai te vencer. Além de nós orarmos com nossos pensamentos, de termos essa intimidade diária com Deus, nós temos que ter um momento de oração, de dobrar os nossos joelhos, de falar com Ele as nossas necessidades, de orar um pelos outros, de colocar a nossa família perante o altar do Senhor, aos cuidados do Senhor. Esse momento que você dobra o teu joelho é um momento que você se coloca para Deus, que você precisa dele.
É um momento que você se desprende, é um momento de humildade, quando você dobra o seu joelho. E a palavra de Deus diz: fecha a porta do seu quarto, dobra o seu joelho e clama a mim que eu responder-te-ei coisas profundas que não sabe. Nós temos que ter um momento de intimidade com Deus. E quando as coisas não vão bem na nossa vida, não basta só a oração. O jejum é necessário. Pelo menos 2 dias na semana nós temos que jejuar. Quando você ora e jejua, Satanás irá pensar muito para atacar você e sua família. Você evita as pragas e as maldições sobre você e sua casa. Quem passa pouco tempo no jejum e na oração não vai ter tempo para se libertar de tudo aquilo que Satanás arma para você, as armadilhas dele. A oração vai te dar poder. O jejum vai te fortalecer, vai fazer com que você fique forte. Porque às vezes nós pensamos só em comer do bom, do melhor. Mas nós não tiramos um momento da semana para sacrificar esse alimento, para sacrificar o nosso corpo em adoração a Deus, em sacrifício, para nós recebermos as coisas de Deus. E o que está acontecendo nas casas, nas famílias? As famílias estão sendo, dia por dia, deteriorada, dissipada. Os casamentos não duram muito tempo, porque o foco do homem está na sua vida material, não na sua vida espiritual. Então, o que o Senhor diz aqui, ó. Olha o que o Senhor diz aqui, ó. Vocês teriam poder para fazer qualquer coisa, até para expulsar demônios de uma pessoa. O que ele está dizendo aqui? Se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, poder dizer a este monte, saia daqui e vai para lá, e o monte iria. O Senhor está falando na palavra dele. Ele te deu poder. Ele te deu o poder. E o que limita o homem desse poder? É a falta de intimidade com Deus, é a obediência. O homem não tem intimidade, o homem está desobediente. Ele se acha autossuficiente, principalmente quando ele está tendo sucesso, sendo abençoado. Para que ele vai buscar Deus? Ele tem tudo. Tem esse lado da moeda também. Porque Deus, ele abençoa os bons e os maus. Deus é tão misericordioso. Pelo fruto do seu trabalho, você é abençoado. Mas muitas vezes você é abençoado na tua vida e você tem um vazio existencial dentro de você. Há algo que te incomoda. Você tem tudo e ao mesmo tempo você não tem satisfação. Nada te preenche. É o vazio existencial de Deus, porque Deus te criou. Criou a mim, criou a você para ser dependentes dele. E o homem não tem dependência de Deus, ele depende dele mesmo. Enquanto o homem não depender de Deus, o mundo não vai mudar. As coisas não vão melhorar. Estará indo de mal a pior e nós estamos caminhando para isso. E a palavra diz, se esse povo que se chama pelo meu nome orar e se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu abrirei os céus e sararei essa terra. Então pense, meu irmão. Pense nisso. O que você tem feito para Deus? Onde você tem ido? Com quem você tem estado? Qual o seu foco? Qual o seu objetivo? Só se limitar àquilo que você vê? As aparências? Só aquilo que está ao seu redor? Então, espero que você reflita tudo isso que eu disse, porque o Senhor, ele chama todo o tempo o homem para ele, mas o homem não abre os seus ouvidos para ouvir a sua voz. Abra os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus, porque a trombeta vai tocar, o noivo vai descer e só estará atento a ouvir a trombeta aqueles que estão ligados no trono de Deus. Aqueles que estão ligados na terra não vão ouvir.
Muitas pessoas vão desaparecer do nada. Os meios de comunicação vão dizer assim: OVNIs desceu na Terra, disco voadores levou a maior parte da humanidade. E quem ficou aqui vai ter que morrer por amor a Cristo. Vai conviver com o anticristo. 3 anos e meio será de bonança. Ele vai dar tudo o que o homem precisa. O governo dele vai ser de 7 anos. 3 anos e meio após, ele vai mostrar as garras dele. Estamos vivendo esse tempo já, meu irmão. Nós estamos começando a viver esse tempo. Tudo está sendo preparado para o anticristo reinar na terra. Acredite se quiser. Os meios de comunicação falam muitas notícias ruins, mas também Deus tem alertado pastores, padres, pessoas que estão atentas à voz de Deus a te alertar. Só não ouve quem não quer, não vê quem não quer. E eu não quero ficar aqui não, porque esse mundo, após os 3 anos e meio do anticristo reinar, vai ser muito cruel, vai ser pior do que está agora. Ai de quem ficar aqui. Ai de quem ficar aqui. Vai ser multiplicado a maldade, triplicado a maldade. Porque o Espírito Santo não vai estar mais aqui. A igreja do Senhor Jesus não vai estar mais aqui. O templo que você nega de ir hoje, ouvir a palavra de Deus, adorar a Deus, não vai ter mais. Você vai ter que morrer, derramar o sangue, se você quiser ter uma vida na eternidade. Ou servir a um Deus, homem, aqui na terra, que vai se prostrar como um Deus. E você vai ter que fazer tudo o que ele comanda. Se você vai comprar, vender e viver sob o jugo dele, você vai ser perseguido. E se você quiser ganhar os céus, você vai ter que morrer por amor a Cristo. Não se render a ele. Então há tempo ainda de você buscar Deus de todo o seu coração. Há tempo ainda de olhar para cima. Há tempo ainda porque o Espírito Santo ainda mora conosco na terra. Porque ele vai ser retirado. E não demora. Breve Jesus virá e não tardará. Essa é a realidade. E que o Senhor adentre em seu coração, venha fazer morada em seu coração, venha abrir os seus olhos, venha abrir os seus ouvidos para ficar atentos aos acontecimentos. O pulmão da volta de Jesus está em Israel. Lá está sendo tudo preparado para o Messias reinar. E o Messias dele é o anticristo, não é Jesus. Porque muitos deles não creram que o Senhor desceu aqui na terra para ter uma intimidade com o homem. O Senhor Deus desceu aqui na terra como homem para sentir as nossas dores. O Senhor Deus desceu aqui na terra como homem para falar: eu estou aqui. Derramou o sangue dele pelos nossos pecados. A Bíblia diz: e o verbo se fez carne. E o verbo era Deus. Ele foi lá no ventre de Maria. Veio como filho único para morrer por mim e por você. A misericórdia de Deus está nos alcançando todos os dias. E o homem está desatento. E o homem não ouve a sua voz. O homem não tem discernimento para ficar atento que Deus está no comando o tempo todo da vida dele. Então vai chegar um dia que você não vai ter desculpa no julgamento, no juízo final. O Senhor vai falar: eu falei contigo tantas vezes, eu usei tantas pessoas para falar contigo. A minha palavra foi pregada em todo mundo e você não deu ouvido à minha voz. Então corra, meu irmão, a ter intimidade com Deus, a buscar Ele de todo o coração, a participar do corpo e do sangue de Cristo, porque a palavra também diz: aquele que não participa do meu corpo, do meu sangue, não tem parte comigo. E as pessoas acham que tem Deus. Me desculpe a sinceridade, mas quem tem Deus, obedece. Quem tem Deus, busca ouvir a palavra dele. Quem tem Deus, visita a casa dele. Vai na casa dele. Porque o homem tem tempo para tudo, menos para Deus, não é verdade? E que Deus abençoe a todos.
E aqui deixo essa palavra para vocês. Amém?